E sejam bem-vindos à parte 2 da aula 1. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Não deixem de assistir, lembrando que essa aula é a parte integrante do nosso novo curso de Páscoa e todas as informações vão estar aqui na descrição para vocês, hein? Vamos embora! Vamos começar então posicionando o vestido no corpinho da nossa boneca, tá? Então aqui eu vou encaixar e vou puxar. Gente, vocês só vão conseguir fazer dessa forma, puxando o vestido, se ele estiver dublado. Se vocês fizerem só no feltro, eu não digo que vocês façam dessa forma. Eu vou deixar um molde um pouquinho maior para vocês lá, para quem quiser fazer só no feltro, tá bom? Porque aí, o que vocês fazem? Vocês posicionam as duas partes do feltro no corpinho e costuram o feltro direto no corpinho da boneca de vocês. Porque se vocês puxarem, o feltro pode esgarçar. Aqui, como ele tá dublado no tecido, ele aguenta eu fazer esse puxar, né? Puxar para poder encaixar no corpinho, tá certo? Então, aqui eu vou aplicar um pinguinho de cola na parte da frente e na parte de trás, só para dar uma segurada nesse vestido no lugar. Depois de colar ali a parte de cima, nós vamos ajustar esse vestidinho, ó, puxar ele um pouquinho para cima para dar um franzidozinho nele, tá? Mas ele é mais compridinho mesmo para ajudar aí na estabilidade da peça. Então, aqui para o cinto, eu vou medir a posição aqui só para poder aplicar os meus botõezinhos. Eu fiz uma marcação ali simples com a caneta fantasminha e vou costurar os meus botões. Aqui também fica a gosto de vocês. Eu coloquei um botãozinho comum e doisinhos de coração, que ficou bem charmoso. Depois é só posicionar esse cinto e colar com a cola quente aí na cintura da nossa bonequinha. Na parte de trás, ó, eu vou simplesmente sobrepor a pontinha de feltro ali uma sobre a outra, não precisa cortar, tá bom? Agora, vamos posicionar a cabeça da nossa bonequinha. Eu sempre faço dessa forma, tá? Eu vejo ali a altura, pode marcar com a caneta fantasminha e vamos fazer uma abertura. Eu faço a abertura sempre menor do que a marcação que eu fiz, que é para poder ir abrindo aos poucos e não correr o risco de ficar uma abertura muito grande. Aqui eu vou precisar abrir um pouquinho mais, ó. Abro o caminho na fibra e encaixo. Agora sim, ficou bem justinho esse pescoço, tá? A intenção é justamente essa, que esse pescoço ele entre bem justinho na peça. Agora, seguimos aplicando a cola quente na abertura e vamos posicionar o pescoço. E aqui é super importante que vocês segurem até a secagem total da cola. Agora, limpe bem o bico da sua pistola de cola quente. Vamos aplicar a cola também ali na frente do pescoço e vamos pressionar até a secagem total dessa cola, tá? Como essa peça é uma peça decorativa, você pode deixar só na cola se você preferir. Mais à frente eu vou passar o ponto invisível para vocês verem o processo. Aqui vamos seguir com a aplicação dos olhinhos. E, gente, eu, Vanessa, sempre faço a profundidade dos olhos depois da peça aplicada no pescoço, tá bom? Então, reparem que eu vou fazer o ponto aqui, ó, para dentro do meu risco, tá? Que é para não correr o risco desse ponto aparecer ali depois de eu aplicar o olhinho. E vou dando uma leve puxadinha, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar com o ponto atrás, que é um ponto que eu acho que fica bem bacana aqui para fazer essa profundidade. E vou fazendo em volta de todo o olhinho. E sim, gente, eu gosto de fazer essa profundidade sempre depois da peça já aplicada no pescoço, para não atrapalhar no encaixe depois, tá certo? Essa foi a forma que eu já testei várias vezes aí, para mim é que funciona melhor. Então, aqui eu já fiz o ponto de arremate na parte de trás. Eu vou agora só apagar essa tinta aí do olhinho, para não correr o risco de manchar quando eu aplicar a cola, né, do olhinho. Para colar esse olhinho, eu tô utilizando o feltro aqui para fazer, né, esse olhinho. Eu vou utilizar a cola de silicone fria, aplicando em todo o molde ali da peça e vou colar esse olhinho no lugar. Daí, gente, esperem a cola secar totalmente antes de fazer essa parte do bordado, tá bom? Aqui eu tô utilizando a linha de costura comum com 4 perninhas de linha na agulha e vou fazer o bordado simples aqui de sobrancelhas e cílios usando pontos únicos, tá? Então, ó, como vocês podem ver aí, é um processinho muito simples, bem fácil de fazer. Eu gosto de fazer essa sobrancelha, esse cílio dessa forma mais simples mesmo. Eu acho que fica bem carinha de boneca e fica bem bonito. Só lembrem de usar para peças maiores assim a linha mais grossinha, que é para dar mais um destaque aí nessa marcação de vocês, certo?
Então, aqui eu finalizei um lado, eu vou fazer o outro. Ela vai ficar dessa forma. E agora aqui, caso vocês queiram fazer, eu vou mostrar como eu faço o pontinho invisível. Eu estou utilizando a linha de costura comum, com 4 perninhas na agulha, mas pode ser a linha pipa também. Então, eu começo travando o meu nó ali para dentro da peça e vou fazer o meu ponto invisível aqui da mesma forma que eu mostrei para vocês lá no sapatinho, pegando o feltro de cima, pegando o feltro de baixo, você vai seguir aí fazendo esse pontinho e depois é só, ó, puxar a linha, bem fácil, gente. Quando chegar ali na parte de baixo, ó, você vai seguir fazendo a mesma coisa. A parte de baixo ali é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas é o mesmo processinho, tá bom? Vai pegando o feltro de cima, o feltro de baixo, fazendo os pontinhos e puxando a sua linha. E quando a gente finalizar a volta toda, vamos arrematar ali na parte de trás. Eu gosto de dar 1 ou 2 pontinhos, né, de arremate. E depois eu entro com a agulha ali na peça. Vamos finalizar agora colando o nosso cabelinho que está solto. Para isso eu vou utilizar aqui a cola quente. Pode caprichar aqui, só cuidado para a cola não vazar, tá? E vá acertando sempre ali as laterais para que ele fique bem encaixadinho. Agora, para tirar os amassadinhos aqui da parte de cima, eu estou utilizando o meu ferro de passar em temperatura baixa e vou passando, ó, ele vai tirando todo amassado, tanto da cola de silicone fria ali da parte de cima, quanto da costura, do acabamento da costura, tá bom? Então, você pode passar o ferro aí com muito cuidado, tá, gente? Lembrando que o feltro, ele derrete em altas temperaturas, então, muito cuidado com o ferro de passar. Então, finalizada essa parte, vamos aplicar aí a perninha da nossa bonequinha. Eu vou encaixar ali, ó, a parte de fora bem rente à costura do corpinho. E vou começar travando a minha linha ali na parte de baixo. Eu tô utilizando a linha de costura comum dupla aqui na agulha. Não tô utilizando com 4 pernas, porque não tem essa necessidade. E aqui eu vou fazer também o nosso pontinho invisível. Nessa peça a gente vai usar bastante ponto invisível, tá bom? Então, vou fazer meus pontinhos, ó. E na hora de puxar a linha, você dobra a perninha para trás, que é para dar um acabamento mais bonito, ó. Puxou a linha, ó, como é que fica bem escondidinho o ponto. E aí, eu vou repetir todo esse processo agora na parte de trás, tá bom? Finalizado aqui, eu vou dar meu último ponto. Vou puxar a minha linha e vou usar o ponto caseado da perninha para poder fazer esse arremate, tá? Jogo a agulha lá para dentro da peça, puxo a linha e corto bem rente ali para ela ficar escondidinha. E você vai fazer o mesmo processo aí na outra perninha da nossa bonequinha. Olha só que perninha charmosa que fica essa perninha soltinha. Vamos continuar agora colando a franjinha da nossa boneca, posiciona ali ela no roxinho para ver a posição certinha e vamos fazer a colagem com a cola quente. Cuidado, gente, não precisa ser muita cola, tá? Para evitar que ela vaze. Colei um lado, vou colar o outro e deixei as pontinhas ali soltas para dar um charme. O cabelinho da parte de trás, você vai ver a altura aí certinha, né? Vai aplicar a cola direto na cabeça da bonequinha. Em seguida, vamos posicionar ali o cabelinho da parte de trás e vamos pressionar até a secagem total da cola. Gente, sempre tenham paciência aí com a secagem da cola quente, tá certo? As partes que ficaram soltas, você deixa para finalizar quando a bonequinha estiver pronta, tá bom? Aqui, então, eu vou aproveitar para colar o lacinho, que eu tô utilizando a cola quente mesmo. Lembrando, gente, que essa é uma peça decorativa, tá? Não é uma peça para criança brincar. Se for para brincar, você tem que fazer aqui algumas adaptações, tá certo? Para fazer as bochechas, eu gosto de utilizar a tinta de tecido, eu já uso há bastante tempo. Uso um pincelzinho de cerdas macias. Então, o processo é bem fácil. Você vai molhando o pincel, tira todo o excesso da tinta e vai dando batidinhas no local da bochecha, batidinhas circulares. Depois é só ir repetindo o processo até chegar à tonalidade desejada. Se você não tiver segurança com a tinta, vá treinando, faça uns testezinhos antes, tá bom? As minhas peças têm essa assinatura, que são os pontinhos de luz, que eu faço com a tinta de tecido branca. Então, aqui para as bolinhas maiores eu utilizo o cabo do pincel e para as bolinhas menores eu vou utilizar aqui o meu agulhão de boneca. Tá? Mas essa parte é opcional, caso você não queira fazer, não tem necessidade, mas eu gosto porque eu acho que dá um super charme aí nas peças, tá bom? Ela vai ficar, ó, dessa forma.
Vamos deixar agora essa tinta secar, os bracinhos vamos aplicar mais à frente. Vamos fazer aqui a cestinha da nossa bonequinha. Essa é uma cesta bem tradicional, ela é bem conhecida aí, né? Então, a gente começa encaixando ali, eu comecei por uma faixa vertical ali e vou começar a colar as faixas horizontais. Então, eu dou um pinguinho de cola só para segurar ali no lugar, venho com a próxima faixa, ó, e vou intercalando com essa tira vertical. Então, se a primeira eu coloquei por cima da tira, a segunda eu vou colocar por baixo. E reparem que eu vou aplicando bem pouquinho a cola quente, aqui a ideia é só ela me auxiliar um pouquinho mesmo nessa montagem, tá bom? Não precisa aí aplicar uma quantidade muito grande de cola. E aqui eu sigo intercalando, vou botando uma tira por cima, uma tira por baixo. Ali na parte de baixo, se sobrar um pedaço muito fininho, pode aplicar a tira mesmo assim, tá bom, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês agora em seguida, ó. Aplica porque depois a gente vai recortar essa rebarba. O importante é que essa base ela fique toda coberta. E aqui com a segunda tira eu vou seguir fazendo o mesmo processo, tá? Vou intercalando lá com a primeira camada que eu fiz. Ela fica bem bonitinha, fica aquela cestinha bem tradicional, bem fofa. Agora, vamos seguir aqui fazendo uma colagem, né, mais concreta. Na parte de cima, onde não vai ter costura, você pode aplicar essa cola ali bem rente à base do cesto, tá bom? Posiciona bem, cola todas as faixinhas. E aí, nas laterais, aonde vai ter costura, você vai colar um pouquinho mais para dentro ali, deixando as bordinhas livres, tá certo? Depois dessa colagem aí que você fez, né, em todos os cantinhos, nós vamos recortar o excesso das tirinhas que ficaram aí em volta. Na parte de cima, onde não vai ter costura, eu vou passar aqui a chama do isqueiro bem rapidinho, só para dar uma selada. E ali, onde ficaram algumas pontinhas soltas, você finaliza a colagem com a cola. Feito isso, é só juntar a parte de trás e fazer o ponto caseado em volta. Eu optei por fazer a alça com o próprio feltro, então eu cortei aqui 3 tirinhas e vou fazer um trançado, tá? Antes de fazer a trança, eu vou passar uma costurinha ali na parte de cima. Se você preferir, você pode só colar. Eu, como sou um pouco desastrada com a cola quente, eu sempre prefiro optar pela costura. Feito isso, prenda aí essa parte que você costurou em algum lugar para te dar mobilidade e faça a trança igual essa trança que a gente faz no cabelo aí, bem simples. E aí, eu vou alinhar agora a ponta que sobrou e vou passar a costura, tá bom? Então, você pode aplicar aqui uma alcinha ou 2 alcinhas, fica aí a seu critério. Eu vou aplicar aqui para essa bolsinha uma alcinha só. Mas antes disso, eu vou fazer a aplicação desses botõezinhos ali na lateral. Eu vou costurar, tá? Lembrando que eu sempre prefiro a costura, a colagem, mas se vocês quiserem, podem colar. E agora, eu só vou fixar essa alcinha. Eu começo aplicando a cola ali na parte da frente, posiciono e finalizo aplicando um pouquinho na cola ali na parte de trás também. Depois de colar ali o outro lado, ó, da alcinha, vamos seguir agora fazendo os ovinhos de Páscoa para colocar na cesta. Então, aqui eu vou utilizar 4 camadas de papelão Paraná, tá? No molde do ovinho. E para dar uma fofura, eu vou aplicar um pouquinho de fibra aqui com a cola quente. E depois eu vou colar também essa fibra aí nas laterais do ovinho, tá bom? E repito o processo na parte de trás também, porque vai ajudar a dar essa fofura. Em seguida, vou posicionar aí esse ovinho dentro do tecido e vou amarrar, fazendo aquela amarração aqui para que ele fique bem parecido mesmo com o ovinho de Páscoa. Aqui, gente, eu não tratei a borda do tecido com a termolina, mas vocês podem fazer. Agora, para amarrar, eu estou utilizando aqui uma linha mais grossinha e vou dar algumas voltas para apertar bem essa parte de cima, para dar aquela característica mesmo de ovo de Páscoa. E vou dar aqui 2 laçadas, né, ou 2 nozinhos para prender bem essa linha, para que esse ovinho ele fique bem bonitinho. Aqui, se sobrar um pouquinho de tecido na parte de trás, ó, você vai fazendo a colagem aí só para fixar no lugar, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui uma fitinha de cetim. A decoração, gente, aí fica a critério de vocês, tá? Aqui eu tô utilizando a fita de cetim, mas pode ser um fio acetinado, uma renda, o que vocês tiverem aí para decorar o ovinho de Páscoa de vocês.
Vou selar aqui a pontinha da fita para ela não ficar soltando, né, desfiando. Vou colar ali um botãozinho, tá? Aqui eu passei a linha ali para dar uma impressão de costura e vou usar essa cola aqui para fixar esse botãozinho. Então, nosso ovinho está pronto, você faça aí a quantidade necessária para a peça de vocês, tá? E agora sim, vamos seguir aí com a montagem da nossa bonequinha, né? A colagem dos bracinhos, da cestinha. Então, aqui, ó, vocês vão ver a posição. Eu quero que ela fique segurando um dos ovinhos de Páscoa. Então, antes de colar ali, eu vou ver a posição, vou fazer esse movimento de dobrar ali o bracinho, que é para ele ficar mais encurvado. Vou aplicar um pouquinho de cola e vou posicionar o bracinho ali na posição que eu já delimitei aonde eu quero, tá? Como aqui eu tô colando tecido com tecido, eu não confio muito na cola quente quando se trata de tecido com tecido, eu vou passar aqui também o nosso bom e velho pontinho invisível em volta desse bracinho, só para garantir que vai ficar bem seguro aí na nossa bonequinha, tá bom? Então, aqui procure fazer os pontinhos bem discretos, tá? Bem pequenininhos. E na hora de fazer o arremate, faça ali pela parte de trás, que é para ele ficar bem escondidinho. Prontinho. Aí é só jogar a agulha lá para dentro da peça e cortar a linha bem rentinha aí, tá? O mesmo processo que a gente tem feito em toda a aula. E daí, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, porém, você veja certinha a posição do braço. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais alto, porque eu quero que a cestinha ela fique penduradinha quando a boneca estiver sentadinha, tá bom? Então, é só essa diferença que vai ter. Então, aqui eu já vou colocar a mechinha do cabelo pra frente, antes de colar o ovinho, que é pra ficar tudo certinho, né, na posição. Posicionei o ovinho, vi ali aonde eu quero, né, certinho. E agora sim, vamos partir para a colagem. Aqui eu tô utilizando a cola quente, tá, minha gente? Como é o tecido com feltro aqui, já dá um pouquinho mais de aderência. O importante é pressionar até a secagem total dessa cola, tá? Colei ali na mãozinha, agora eu sigo colando ali no vestido e no cinto. Então, pressiona ali até a cola secar totalmente. E agora, vamos colar a cestinha, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui, só para dar uma base nessa cestinha, para ela ficar um pouquinho mais arredondada aí na parte de baixo. E aí, vamos encaixando os ovinhos. Você vai vendo a posição, vai aplicando a cola quente no ovinho e vai posicionando ali dentro da cestinha. Nós vamos fazer esse processo com todos os ovinhos, tá? E vai ficar aí, ó, dessa forma. A cestinha, gente, é um item opcional, tá? Aqui é para remeter a brincadeira das crianças daquela caça aos ovos de Páscoa, tá? Por isso eu coloquei a cestinha com os ovinhos, mas se vocês só quiserem manter o ovinho que ela tá segurando ali no braço, não tem problema nenhum. Você pode só deixar aquele mesmo. Então, aqui, ó, posiciono a cestinha e vamos aplicar com a cola quente. E vocês vão me ouvir falando em toda a aula isso, gente. Pressione e esperem a cola secar totalmente, tá bom? Então, com isso, concluímos a nossa bonequinha. Olha como ela ficou bem lindinha, bem fofinha. Ela fica sentadinha, tá? É só você ajustar ali o pompom do vestido para fora, posicionar ela bem certinha, que ela vai ficar sentadinha, bonitinha. E com essa parte 2, nós concluímos a nossa aula 1 do projeto de Páscoa. Se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assistam essa aula bem completinha, pois as próximas já vão estar bem adiantadas, porque alguns processos se repetem, então não tem necessidade de a gente ficar repetindo aí para não ficar muito maçante para vocês, tá certo? Então, eu espero vocês aí na próxima aula do nosso projetinho. Um beijo e até logo, hein? A gente se vê já já.